Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tô parecendo um youtuber, mas eu sou, né? Porque eu tô postando no YouTube, então eu sou um youtuber. Me respeitem. Enfim, meu nome é Douglas, eu sou estagiário com a professora Joyce e foi proposto pra mim fazer um resumo, né? Das duas primeiras semanas desse patch, que ele veio mais, como que eu posso dizer, mais enxugado, né? A gente vai fazer esses patches um pouco mais acelerados. Vai ter uma pequena apresentação minha no final do vídeo, num card final. Se você quiser saber quem sou eu, se não quiser, não tem problema. Tudo bem? Vai funcionar do mesmo jeito para vocês. A gente vai falar sobre os dois tópicos das duas primeiras semanas, certo? E eu vou tentar ser bem propositivo, tentar trazer também outros pensamentos, outros questionamentos, porque, do meu ponto de vista, vale mais uma cabeça cheia de perguntas do que uma cabeça cheia de respostas, certo? Primeiro de tudo, eu queria trazer aqui para vocês o meu lado otaku, meu lado anime, que eu queria trazer esse pensamento aqui. Quem já assistiu Naruto sabe, quem não assistiu também já deve saber, que ele é conhecido por ser persistente, certo? E o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a gente está passando, o mundo inteiro está passando por um processo muito complicado, né, gente? É muito difícil o que a gente está vivendo. Tanto é que o que eu estou fazendo aqui agora se deve a isso. Eu estou falando com um microfone bem vagabundo para tentar ajudar vocês, porque a gente está nesse período muito complexo, certo? Eu queria dizer para vocês não desistirem, porque no fim tudo vai dar certo, certo? Não desistam do futuro de vocês, a coisa mais importante que a gente tem é o nosso conhecimento, certo? E aqui eu trouxe o All Might, que ele diz, tá tudo bem agora, porque eu tô aqui. Oh my god! Enfim, vamos lá agora para os conteúdos, certo? É bem rapidinho, não vou me delongar muito. Ó, Europa, mais Ásia, igual a Eurásia. O que eu quero levantar primeiro para vocês? O que define um continente? O que é um continente? Se você for pensar no espaço físico, né, na questão geofísica, a gente pode dizer que são porções de terras emersas, né, que saem, que brotam do oceano e são partes secas de terra, né, por assim dizer, bem resumidamente. Só que a gente tem algumas divisões territoriais que podem separar esse continente de acordo com cultura, religião e sistema político, certo? Tem um livro desse professor aqui, que eu esqueci o nome, que eu esqueci de ativar a caneta, perdão. Esse professor aqui, chamado Orientalismo. Não vou atrever a falar o nome não, Edward W. Said, do Orientalismo. Ele sustenta que o Ocidente, certo, criou o Oriente. Por que ele sustenta isso? Ele sustenta dentro de um ponto de vista que o imaginário, né, todas as produções artísticas e até mesmo as ideias de dominação dessas outras partes, elas eram pautadas em uma visão eurocentrista. O que é eurocentrismo? É quando é uma coisa que parte do centro europeu, uma visão que parte do centro europeu e que ganha características globais, né, por assim dizer. O que eu quero dizer é, o Ocidente criou o Oriente, porque o Ocidente criou a divisão, certo? As características físicas, elas também contribuem para essa separação, só que a gente vai perceber que essa separação, na maior parte dos casos, ela é mais social, né? Ela é mais política do que física. Porque se você analisa o mapa, eu cometi uma gafe aqui de não ter colocado como um todo aqui, eu vou tentar fazer um desenho bem ruim. A Europa tá por aqui, enfim, a parte oriental, a gente tem a Rússia também pegando essa porção. Enfim, gente, eu sou horrível com desenho e memória. Mas a questão é que essa divisão entre Ocidente e Oriente, no que diz respeito à geografia física, faz um pouco menos de sentido, né? Porque ela
eles são praticamente um continente que tem uma conexão muito forte, certo? Então a gente vê que isso é uma coisa muito mais política do que realmente geológica. Dentro dessas características, né, que separam, né, existe os Montes Urais, né, que se você analisar no mapa, eles são uma porção bem considerável, e o Mar Cáspio, que eu também cometi o gafe de não adicionar mapas, e o Mar Negro, certo? Essas separações, entre aspas, geologicamente, geograficamente, separam essas duas partes, né, por assim dizer, esses dois continentes, europeu e asiático. Mas dentro desse contexto existem os transcontinentais. Um exemplo que eu citei foi a Rússia. Ela tem a parte europeia e tem a parte oriental. Tanto é que a maior parte da produção cultural da Rússia é proveniente de uma absorção da cultura asiática, certo? Aqui tem uma citação desse professor aqui que ele diz: o Ocidente sempre se definiu em oposição a algo, ora em relação aos povos islâmicos do Oriente Médio, ora em relação aos povos asiáticos de maneira geral, como afirma o professor José Henrique Bortolucci, do Departamento Fundamental do FGV. Ou seja, é um conceito que necessariamente abarca a exclusão do outro. Por esse motivo, né, esse aqui é minha frase, meu pensamento, por esse motivo a Europa ela é considerada o berço da civilização ocidental, pois é ela quem define o que é Ocidente, certo? Ela é o berço da civilização ocidental porque é ela que define. Isso não quer dizer que ser o berço da civilização ocidental é uma coisa necessariamente muito boa ou muito ruim. Só né, por assim dizer. Não tem um julgamento de bom ou mal nesse contexto, mas se parar para pensar, essa civilização ocidental, ela não está nem um pouco preocupada em respeitar outras civilizações, outras formas de vida. Ela está interessada em autopreservação. Mas aí é papo para outras perguntas, né? outros dias. Quando a gente pensa isso, a gente pode voltar a pensar. Lembra quando a gente estuda no mundo bipolar, multipolarizado, a questão, por exemplo, da separação do comunismo e do capitalismo, que foi um período onde ideias igualitárias e individualistas, né, essa separação de igualdade e individualismo, e lógico, tem muito mais outras características, mas no grosso é isso. Quando a gente tem esse embate, você tem países que adotam esse sistema, outros não, enfim. Você tem esse tipo de separação, que se torna uma separação física. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um país, ele se identifica como um país comunista, ele vai criar uma certa cisão geográfica, uma certa separação espacial com os demais, porque cria um conflito, porque são, por assim dizer, ideologias conflitantes e opostas entre si. Cada um prega uma forma de se viver em sociedade. Um exemplo disso que eu trouxe é o Muro de Berlim, certo? Que foi uma separação, a separação, até está anotado aqui, a separação da Alemanha entre o lado capitalista, certo? O muro, vamos supor que o muro está aqui. Do lado de cá está o capitalismo e do lado de cá está o comunismo. Os dois começam com C, comunismo. Então, de um lado você tem o capitalismo, do outro você tem o comunismo. Se você parar para pensar, do lado capitalista houve um desenvolvimento econômico muito maior. Tanto é que depois que esse muro foi derrubado, né, a grande dificuldade que a Alemanha teve como um todo foi reintegrar, né, essa parte dita comunista ao contexto que levou até uma certa crise econômica, né? Porque foi um choque muito grande. Mas você percebe que essa separação ela não muda que a Alemanha como um todo era formada por alemães e que a única divisão, lógico que depois ela se torna física, né, pelo muro e tal, mas a única divisão em si, mas é mais Berlim, né, vamos
fechar isso. Mas a única divisão em si que separa essas duas visões é uma ideologia, certo? Porque, como eu disse antes, o ser humano ele é muito tribal. Nós somos muito tribais. A gente tende a não concordar com quem discorda da gente. E é mais fácil para a gente excluir essas pessoas do que somar, né? Do que agregar, do que trazê-las para perto, ok? Eu espero que tenha sido importante, né, elucidativo, que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho e que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade de entrar em contato comigo, ok? Muito obrigado e eu volto na semana que vem.